Diz assim a palavra do Senhor: é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Amém? A segunda marca de um verdadeiro pastor é que ele é irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? A palavra irrepreensível significa aquele que não pode ser acusado de nenhuma falta. Correto, perfeito, amém? Imaculado. Vamos ver algumas traduções. O que diz? Por exemplo, a nova tradução da linguagem de Deus, NTLH, traduz assim. Irrepreensível, a tradução é assim, ele não diz mais irrepreensível. Traz uma outra linguagem, diz assim: que ninguém possa culpar de nada. Ou seja, irrepreensível, segundo a nova tradução da linguagem de Deus, é aquele que ninguém possa culpar de nada. A Bíblia Viva diz o seguinte: conceituados por causa da sua vida decente. Amém? Amém. Em simples palavras, o que significa uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que tem bom testemunho, tem boa reputação. Amém. Então, uma das marcas de um verdadeiro pastor, ele tem boa reputação. Não pode ser aquele que você chega no bairro dele: estou à procura aqui do senhor Nelson. Os vizinhos já estão te falando: o vizinho é aquele Nelson, sim, o pastor. Já está a te contar, aquela aí. Tem não sei quantas namoradas aqui. Fica a beber aí, quer dizer, tem má fama. E é que é o pastor da igreja. Amém? Todo mundo já sabe que ele é mulherengo, é beberrão. Ou seja, tem má fama, não tem boa reputação. Amém? Não, a Bíblia está a dizer, Paulo está a dizer, o presbítero, o pastor, o bispo, deve ser que? Irrepreensível. Tem que ter boa fama, tem que ter boa reputação, tem que ser aquele que não pode ser acusado de nada, que ninguém pode lhe culpar de nada. Se tiverem a falar alguma coisa má dele, é porque calúnia e difamação não é verdade. Amém. Tem que ter bom testemunho. Um verdadeiro pastor. E aqui mesmo eu estou a me colocar, ao pregar essa mensagem, estou a me colocar o teste dos irmãos. Amém? Porque eu estou a falar da característica de um verdadeiro pastor. Tem que ter bom testemunho. Hoje estamos a ter muitos pastores que não têm testemunho. Amém? Amém. Fazem coisas contrárias àquilo que é a boa convivência social e contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a segunda marca de um verdadeiro pastor, segundo aqui a carta de Paulo a Tito, ele é irrepreensível, tem um bom testemunho. Amém? Pastor não pode ser aquele que tem fama de mulherengo, beberrão, compra e não paga, mentiroso. Amém? Tem sempre problema com os vizinhos, no trabalho, ou seja, onde ele está, ele tem que passar o bom perfume. Não significa que ele é perfeito, que não erra, que não falha, não é isso. Irrepreensível não significa que a pessoa não falha, não estamos a dizer isso. Mas estamos a dizer uma pessoa que tem bom testemunho. Quem está a entender, diga aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Então não é só ter título de pastor, eu sou pastor, eu sou homem de Deus. Não, a Bíblia está a dizer quais são as marcas que distinguem um pastor de ovelhas segundo Deus, verdadeiro pastor. Ele não se introduz no ministério sozinho, ele não se institui sozinho. Em segundo lugar, ele é irrepreensível, ou seja, ele é correto, ele tem bom testemunho. Quem está a entender, diga aleluia. Vamos ver a terceira marca de um verdadeiro pastor no texto ainda. Versículo 6. Tito 1, 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Depois, marido de uma só mulher. Essa é a terceira marca de um verdadeiro pastor. É o quê? Marido de uma só mulher. Um verdadeiro pastor deve ser marido de uma só mulher. Olha, para mim isso é importante perceber isso agora. Marido de uma só mulher nós podemos entender de duas formas. Primeiro, é que o pastor não é polígamo. Não está metido na poligamia. O que é poligamia? Ter várias mulheres. Poligamia. Poliandria é a mulher que tem vários homens. Amém? E na Bíblia, nesse tempo de Paulo, havia pessoas na igreja que tinham esse problema. Porque Paulo não fala só aqui, fala também em Timóteo.
Porque as mesmas características que ele fala aqui do pastor, em Tito, fala também na carta de Paulo a Timóteo, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Havia pessoas na igreja com várias mulheres. Não sei por causa da cultura judaica, nos tempos do Velho Testamento, não sei porquê, mas havia. Então Paulo está dizendo, uma pessoa que é pastor, chamado por Deus, está no ministério, uma das marcas é que ele tem que uma só mulher. Não pode ter várias mulheres. Amém. Tem a mulher aqui, tem uma casa aqui no 14, tem mais uma lá no Benfica. Pastor com 2 mulheres. Esse não é um verdadeiro pastor de Deus. Se mesmo já um cristão, não é correto um crente ter 2 mulheres. Amém? Porque a poligamia no passado foi algo que não era da vontade de Deus, mas é algo que Deus permitiu. Não era a vontade de Deus, mas Deus apenas permitiu. Agora, quanto mais aquele que vai estar à frente do povo de Deus, não pode. E Paulo aqui está a dizer, é necessário que o pastor seja marido de uma só mulher. Então, em primeira instância, ser marido de uma só mulher, não ter várias mulheres, literalmente. Em segunda instância, um pastor ser marido de uma só mulher é não casar de novo se ele se divorciou por um motivo que não é biblicamente permitido. Ser marido de uma só mulher significa ali não casar de novo se ao se divorciar, ele se divorciou por uma causa que não é biblicamente permitido. Na Bíblia, prestem atenção, meus irmãos, só existem qual é a palavra que eu tenho que usar aqui? Só existem 2 motivos que a Bíblia permite o divórcio. Só existem 2 motivos na Bíblia que é permitido o divórcio. Amém? Qual é o primeiro motivo? Mateus capítulo 19, versículo 1 a 9. É o adultério. Se uma pessoa que casou com alguém e a outra parte adultera. O que é adultério? Adultério é sexo fora do casamento, traição. Uma pessoa que é casada, o homem se envolve fora do casamento. Ou a mulher se envolve fora do casamento. Isso chama-se que adultério. Amém? Amém. Na Bíblia, está lá em Mateus, Jesus disse que é permitido. Que a pessoa pode então se separar. Embora, biblicamente, até o adultério, se houver perdão, o casamento pode se reatar. Mas se a pessoa, não, me traíram, não quero coisa, não quero reatar, é bíblico que essa pessoa pode se divorciar, se separar e casar de novo na paz. Amém, queridos irmãos? O segundo motivo que o divórcio é permitido na Bíblia é quando há abandono irremediável. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7, 13 a 15. 1 Coríntios 7 aqui. O que é o abandono irremediável? A Bíblia diz, se você está a viver com alguém, um descrente, e esse descrente consente em viver contigo, amém. Mas se ele te abandonar, você não está debaixo da servidão. Ou seja, imagine que eu estou a viver com alguém e não era crente. Eu e a minha esposa, estamos juntos, não coisa. Eu me converto. Amém? Amém. Continuamos juntos. Mas ela, talvez por causa do que eu me converti, alguma situação, não quer ficar comigo, abandona, de repente sai de casa, não quer permanecer comigo. Eu tento de tudo, reúno a família, chamo a igreja, faço de tudo, a pessoa está irremediavelmente, não quer reconciliação, te abandonou. Nesses casos, a Bíblia diz que você não está debaixo do jugo, podes arranjar um outro parceiro e casar. Amém? Não estamos a falar de um caso em que a pessoa saiu de casa hoje e você já foi também arranjar um relacionamento. Não. Estamos a falar aquele caso em que a pessoa te abandonou, seja o marido ou a mulher. Amém? Saiu de casa e você busca a reconciliação, fala com a família, faz de tudo. A pessoa já não quer mais. Tentaste de novo, é para fulano, então ela já não quer mais. Ou ele já não quer mais. Ali
a Bíblia permite que a pessoa pode se separar e casar de novo. Amém? Chama-se o abandono irremediável. Só essas duas cláusulas. Agora, porque não, ela não cozinha bem, vamos separar. Você se separa, estás em pecado. Ah não, já não estamos a nos entender. Você se separa, estás fora daquilo que é os padrões da vontade de Deus. Amém? Ah não, eu já não lhe gosto mais. Não. Os únicos motivos na Bíblia para haver separação é quando há adultério ou há abandono irremediável. Então, isso é que eu disse. Estamos aonde? Um verdadeiro pastor é marido de uma só mulher. Em primeira instância, marido de uma só mulher significa que ele não tem várias mulheres. Em segunda instância é que ele se divorciou. E o divórcio não foi porque a mulher lhe traiu. E o divórcio não foi porque a mulher lhe abandonou. Mas foi porque, alguma situação não se entenderam. Ele decidiu se separar. E a Bíblia não permite. E ele casa de novo. Nesse caso ele tem duas mulheres. Porque biblicamente ele continua a ser marido daquela e é marido dessa novamente. Porque o divórcio, no Estado até podem ter lhe aceitado, mas diante de Deus, ele está casado com aquela pessoa. E também está com essa. Logo ele tem que duas mulheres, aos olhos de Deus. Amém? Alguns intérpretes da Bíblia aqui nesse texto, marido de uma só mulher, vão por essa linha, que eu concordo um pouco com eles. Porque se o divórcio não foi biblicamente permitido, logo Deus não aprovou aquele divórcio. Logo vocês continuam casados, por mais que estejam separados. Eu me junto a uma outra pessoa, então eu estou com duas pessoas ao mesmo tempo, aos olhos de Deus. Ali é que marido de uma só mulher também é visto nessa vertente. Fiz muita confusão, eu percebi. Um dia vamos falar bem sobre isso quando eu ensinar nos casais sobre a questão de termos, então, falamos mais sobre essa questão. Mas o pastor ser marido de uma só mulher é nesses dois aspectos. Não ter várias mulheres, poligamia, e não ter um relacionamento, ou seja, não entrar num novo casamento quando o anterior casamento foi desfeito, não por um motivo biblicamente aceite. Amém? Amém? Vamos ver Hoje vamos ver só três marcas do verdadeiro pastor e vamos terminar. Vamos ver então a última marca de hoje. Vamos voltar lá no versículo 6. Está a ver como é que é bom estudar a Bíblia positivamente? Nós já terminamos o janeiro, vamos terminar o janeiro e estamos só ainda no versículo 6. Mas em cada versículo nós encontramos ricos conteúdos da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Está aqui. Estamos a estudar há um mês, ainda só estamos no capítulo 1, versículo 6. Até onde é que o Senhor vai nos levar? Louvado seja Deus. Estamos lá. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Vimos o que é ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Vimos o que é ser marido de uma só mulher. Amém? Amém. A outra marca que nós vamos ver hoje. Que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Amém? Amém? A terceira marca, ou a quarta marca de um verdadeiro pastor, e vamos terminar aqui no dia de hoje, é que um verdadeiro pastor deve ter filhos crentes e com bom testemunho. Amém? Amém? O principal e mais importante ministério de um pastor não é na igreja, não é fora da sua casa. É primeiramente na sua casa. Sua esposa e os seus filhos. Amém. Paulo diz, 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, que o pastor, bispo ou presbítero, governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É o que Paulo faz a pergunta. Ou seja, se você não cuida da tua casa, é da igreja de Deus que você vai cuidar. Então, o primeiro ministério do pastor é na sua casa. Então, uma das marcas de um verdadeiro pastor é que os seus filhos são crentes, convertidos no Senhor e têm bom testemunho. Amém? Amém. Filho de um pastor não pode ser um bêbado, um gatuno,
que anda aí, não, esse pastor não está qualificado. Porque é suposto que ele faz bem o seu trabalho de casa. Porque esse é o trabalho que ele vai fazer na igreja. Instruir os filhos de Deus a andarem nos caminhos de Deus. Pregar o evangelho àqueles que vêm desconvertidos para que creiam. Mas se ele não está conseguindo fazer isso na sua casa, ele vai conseguir fazer na casa de Deus. Se os seus filhos não estão em submissão, não têm bom testemunho, é na igreja onde ele vai conseguir que os líderes que ele lidera, os obreiros, os irmãos, tenham um bom testemunho. A igreja vai estar uma bagunça. Amém? Por isso é que uma das marcas de um verdadeiro pastor é que ele tem uma família em ordem. E aqui propriamente está a dizer que os filhos são crentes, os filhos têm bom testemunho. Por que eles são crentes e têm bom testemunho? Porque o pastor faz o trabalho de casa. Pregou o evangelho, instruiu, amém, disciplina os seus filhos. Amém? A menos que seja um pastor que se converteu já com uma família, com um lar, amém? Já tem filhos grandes, pai, depois chegou a pastor. Mas mesmo assim ele tem que fazer de tudo para meter os filhos em coisa. Educar os filhos. A Bíblia diz que é papel dos pais educar os filhos na demonstração e na doutrina do Senhor. Amém, queridos irmãos? Então não é só ser pastor, prego a palavra, estou a dirigir uma igreja, sou reverendo. Não. Tem marcas na Bíblia que distinguem um verdadeiro pastor de Deus, de Cristo Jesus. Ele não se introduz a si mesmo no ministério, não se institui a si mesmo. Amém? Ele é irrepreensível, ou seja, tem bom testemunho na igreja, em casa, na vizinhança, no trabalho onde ele está. Quem está me entendendo, diga aleluia. Ele é marido de uma só mulher, ele não está envolvido na poligamia, tem várias mulheres. E ele também não se divorciou de forma ilegítima e agora assumiu um novo casamento. Não. Amém? Amém. Em última instância, ou a quarta marca, este pastor tem os seus filhos que são crentes, temem a Deus e têm bom testemunho. Tito diz, tem os seus filhos em sujeição. Quantas das vezes nós vemos filhos de pastor, só o testemunho? Amém? Não. Claro que nós não podemos colocar um peso nos filhos dos pastores, mas infelizmente esse peso aleatório já está sobre ele. O fato de você ser filho de um pastor, quem é filho de um pastor, já tem um peso aleatório. Não podemos colocar esse peso, exigir muito deles também, não. Mas já há um peso de responsabilidade. É tipo uma mulher de um pastor. É tipo no normal, a mulher do presidente, os filhos. Quando uma pessoa assume um cargo de responsabilidade, os filhos, aquilo também acaba por quê? De certa forma, pairar algo sobre a mulher, sobre os filhos, que eles têm que ter uma postura, porque senão afeta também a posição do pai e do marido. Por isso é que Paulo está a dizer que o bispo, que o presbítero, que o pastor, não só ele não se introduza no ministério, se faça pastor, mas que também que ele seja irrepreensível, que seja marido de uma só mulher, e não só, que tenha filhos crentes e que sejam submissos, que não tenham a fama de ser filhos desobedientes com mau testemunho. E depois o que vai acontecer? É o nome desse pastor que vai coisa. Amém? Por isso é que o principal ministério do pastor é a sua família. Por isso é que a igreja precisa orar muito pelo pastor e por sua família, para que ele nessa tarefa, não só de discipular a igreja e de pastorear a igreja, ele possa também pastorear o principal rebanho que ele tem, que é a sua casa. Porque se a sua casa estiver bem, então ele vai conseguir também fazer esse trabalho bem na igreja, no nome de Jesus. Amém? Amém. Tem muitas outras marcas que nós temos que ver ao longo na próxima aula vamos ver mais algumas no nome de Jesus. Amém? E como eu disse, a falar sobre isso, eu estou a me